tô a com Fabiana de essa. Carvalho Silva, minha grande amiga, fisioterapeuta. A gente está começando pela segunda vez. Obrigado quem veio de novo. É, não sai não, Coisas gente, da que é isso? internet, não sai não, é a gente aqui de novo. Ela fez um super resumo das principais doenças reumáticas que acometem as crianças, mas vamos lá, Fabi, de novo, start. Então, vamos lá, Rê. Então, existe na reumatopediatria um leque de doenças, né, Uhum. da reumato que atingem as nossas crianças, tá? Ela vai desde que acomete mais a parte sistêmica, como também acomete muito mais a parte articular, ou as juntinhas das nossas crianças, que a gente fala tanto, que a gente atende lá na reumatopediatria lá na Unifesp. Então, dentre elas, a gente tem a esclerodermia, que é uma doença sistêmica que acomete pele, né, órgãos também da criança, que acaba causando nessa criança fadiga, fraqueza muscular, né, déficit da capacidade pulmonar também, às vezes acomete o pulmão. Então, esses pacientes também têm um déficit de capacidade pulmonar, a dor musculoesquelética idiopática, síndrome de amplificação dolorosa, que são os nossos pacientes com fibromialgia juvenil, né, que são pacientes que têm dor, né, uma dor, uma dor que normalmente não tem uma causa orgânica, mas o paciente tem, né, apresenta essa dor, né, no seu dia a dia, né, várias semanas, ele apresenta dor que acaba causando no paciente um déficit, uma postura antálgica, um déficit de uma fadiga. Os nossos pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico são pacientes que acometem muito mais a parte sistêmica, né, do paciente, mas também tem a parte articular, que a artrite também faz parte de um sinal, né, que tem lúpus eritematoso sistêmico, e aí acaba trazendo no nosso paciente uma fadiga, uma fraqueza muscular, uma intolerância à atividade física, né? Então, esses pacientes também são bastante debilitados, usam drogas muito fortes, né? Medicamentos muito fortes que acabam debilitando esses pacientes. Tem a Uhum. dermatomiosite juvenil, que é uma doença que ela acomete exclusivamente as enzimas musculares desses pacientes, e esses pacientes acabam tendo muita fraqueza, né? Então, esse é um dos sinais da doença, intolerância ao esforço, fraqueza muscular. Então, a gente consegue agir com esses pacientes, claro, junto com o uso do medicamento. Então, a gente Uhum. consegue agir para tentar voltar a força desse paciente junto concomitante com os medicamentos. E a artrite idiopática juvenil, que dentre essas doenças, são as doenças que são doenças raras na pediatria. Então, dentre Uhum. essas doenças, a mais prevalente é a artrite idiopática juvenil. Tá? Então, a artrite idiopática juvenil é uma doença inflamatória crônica que atinge exclusivamente as articulações, as juntas das crianças. Então, tudo que tem sinovial, membrana sinovial, vai ser acometida pela artrite idiopática juvenil. E ela causa déficit na capacidade, que elas acabam ficando muito tempo em repouso absoluto, diminuição da amplitude de movimento, fadiga, diminuição da fraqueza muscular. Então, acaba gerando para o nosso paciente muita incapacidade. Tá? Então, a gente age com esses pacientes juntamente com os medicamentos, né, que é a primeira etapa do Uhum. tratamento desses pacientes, o diagnóstico correto, o uso do medicamento correto e a gente agindo para poder fazer com que esse paciente consiga diminuir não se torne lá na frente incapaz, seja, tenha incapacidades funcionais ou que tenha uma diminuição da qualidade de vida, né? Que são crianças, então a gente tem que pensar que são crianças, né? E que não pode deixar de ser criança, né? Ah, ainda tá travando muito, Justamente. né, o meu aqui, né? Eu percebi, eu É, mudei aqui a rede, eu não... É por isso que eu tenho feito tá lá um do pouquinho, consultório, de não vez aqui em, na minha casa. é, de É, aqui é vez em muito quando dá uma ruim travadinha, mesmo. mas tá dando para ir. Tá, vamos seguindo, né? Vamos ver até quando que dá. É, Fabi, depois a gente fala um pouco mais de qualidade de vida, mas eu queria saber aqui um pouco sobre a educação do paciente e da família em relação ao que ele tem, né, em relação à própria doença, em relação ao tratamento, à medicação. A gente sabe que isso também é toda uma equipe, não é da fisioterapia
em relação ao movimento, o que que eu percebo? Aí fica um ciclo, né? A criança inflama, tem dor, aí tem esse conceito da família do reumatismo, da doença de Veil, pode se movimentar. E como que você costuma fazer a educação da família em relação ao movimento da doença que essa criança tem? Então, quando a gente fala de educação da família e educação do paciente, a gente fala de dois conceitos que são novos na pediatria, mas que já são bem trabalhados e bem estudados quando a gente fala na reumatologia adulta. Então, no adulto, a gente tem vários estudos que mostram que educar os nossos pacientes faz com que eles consigam ter uma melhor autoeficácia. E o que é isso? Eles conseguirem se automanejar a respeito da sua doença. Quando eu estou com mais dor, eu posso fazer isso. Quando eu estou com menos dor, eu posso fazer isso. Quando eu estou em atividade da doença, eu posso fazer. Quando eu não estou, eu posso fazer outra coisa. Eu posso fazer exercício, eu tenho que ficar parado, eu tenho que me movimentar. Então, existem várias etapas durante a doença do nosso paciente que fazem com que a educação mostre para eles em que momento eles estão e em que momento eles podem agir, em que momento eles têm que procurar um médico, procurar uma ajuda psicológica, procurar a parte nutricional. Então, a educação do paciente é um pacote eu posso dizer, de instrumentos, um pacote de iniciativas que a gente faz com o nosso paciente para torná-lo cada vez mais consciente daquilo que ele tem, para conseguir encarar melhor, enfrentar melhor a doença, que é uma doença crônica. Não é uma doença que vai passar, é uma doença que é crônica, que eu falo muito para eles que é como se fosse uma montanha-russa. Ele tem altos e baixos. Tá? A gente sempre quer que ele esteja lá, alto, que não tenha doença, que a doença não esteja ativa, que ele esteja ótimo, praticando sua atividade física, esporte, lazer, brincando, mas também tem a fase que ele vai estar com a atividade da doença, vai estar mais agudizado, que a gente chama, vai estar na fase mais aguda da doença, e que ele precisa dar uma freada. Que essa freada não significa que seja repouso absoluto. A gente deixa muito, muito claro para os nossos pacientes o que é repouso relativo, repouso absoluto. Repouso relativo é aquele que a gente quer que ele faça as suas atividades do dia a dia, porém dê um repouso, um período de descanso para fazer com que não haja uma sobrecarga nas articulações que estão acometidas, tá? Então, ou gaste menos energia para chegar no final do dia, ele dizer, pô, fiz o que eu era para fazer, mas não tô cansado, não tô fadigado, não tô exausto e nem tô com dor. Então, esse é a primeira coisa. Então, e o repouso, esse é o repouso relativo, que a gente prega para os nossos pacientes. Nossos pacientes têm que fazer, desde o início, um repouso relativo. Não um repouso absoluto, de ficar deitado, de ficar sentado, muito tempo deitado. Porque vai acabar aumentando o período de rigidez articular que eles já têm. Eles têm uma rigidez matinal, né, uma rigidez principalmente pela manhã, que a gente chama de rigidez matinal, mas isso acaba perdurando por muito tempo. E aí acaba ficando um ciclo vicioso. Ele não movimenta, aí acaba causando mais dor, e a dor acaba causando mais imobilismo. Então, o que a gente tem que cortar é justamente isso. Fazer com que nossas crianças consigam se movimentar e consigam repousar para poder fazer com que a articulação não seja tão agredida ou que a dor não aumente no final do dia. E aí, quando a gente fala de educação do paciente, a gente vai falar muito clássicos, já estudados, que a gente muito na reumata adulta, eu falo também da reumata adulta porque também da reumata adulta, que são a conservação de energia e proteção articular. Sim, a gente tem que pensar que é uma articulação que está inflamada. É uma articulação que tem as suas estruturas que seguram, que eu falo que são estruturas cápsulas ligamentares, que estão... Na criança está crescendo, né? E acaba ficando um pouquinho mais frouxa. E a gente precisa fazer com que a sobrecarga naquela articulação seja um pouco diminuída para poder não sobrecarregar demais e causar mais dor ou uma deformidade posterior.
Então, proteger a articulação e conservar a energia para que no final do dia ele não sinta tanta dor, faz da educação do nosso Da paciente. fisioterapia. Aham, tá. E também da fisioterapia. Cortou, Rê. Tá. Fala de novo. Então, sobre a questão da cura, né, que muito sobre. Posso falar de novo? Muita gente fala sobre a cura e também até algumas coisas a fisioterapia traz cura, mesmo sem ação de medicação ou com ação de medicação, né? Eu tenho uma pergunta que eu até vou aproveitar esse gancho e deixar as perguntas que vieram para depois, mas tem uma pergunta que ela fala assim: tem cura ou só tratamento? E eu até circulei o só, assim, como se o tratamento fosse uma coisa assim tão insignificante, né? Isso é uma coisa que eu queria pontuar com você. E a outra é que quando a gente fala da qualidade de vida, quando não se tem uma doença crônica, a gente pensa muito naquela qualidade de vida. Ah, vou morar num lugar onde tem mato, vou acordar cedo e andar de bicicleta antes do trabalho. A gente remete muito a esse cenário de qualidade de vida, né? Mas quando a gente pega um paciente com uma doença crônica, qualidade de vida é devolver para ele as atividades do dia a dia, as atividades que as outras pessoas, os pares dele, também fazem, né? Então, quando a gente fica muito centrado se cura ou só se trata, o tratamento leva você a ter uma qualidade de vida. E a gente não está diminuindo o papel da fisioterapia quando você fala que aquilo não cura. Mesmo quando não é uma doença crônica, né? A doença não tem cura. Não é a físio que vai trazer isso para ela. Mas isso não diminui o papel da físio, como uma vez eu recebi uma crítica de uma colega que eu citei isso numa rede social, eu falei assim, isso não diminui o papel da fisioterapia quando você diz que ela não cura. Muito pelo contrário. Porque quando eu penso em qualidade de vida, eu penso numa coisa. Quando eu penso em qualidade de vida para uma criança com uma doença reumática, eu penso só que ela seja um par de uma outra criança, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também fizesse um gancho com a família. Como que a família se comporta nessa questão aí do movimento, do repouso absoluto e do repouso relativo? São duas perguntas, parecem muito diferentes, mas eu acho que elas têm um encaixe aí. Quando a gente pensa, quando eles vêm falar, eles falam com a gente, né? Chegam conversando para conversar com a gente e eles perguntam se realmente vai ter cura. Quando eu penso em cura, eu penso na doença, se ela tem algum remédio ou algo que vai fazer. Então, o medicamento, todo o protocolo que a gente usa, todos os tratamentos que a gente usa dentro da fisioterapia ou da parte médica, é visando fazer com que esse paciente acabe ficando o maior tempo possível inativo dessa doença. Porque se a gente pensa que ele está ativo, a gente pensa que tem células dentro da articulação dele que estão destruindo a articulação dele. Então, quanto mais rápido a gente agir, mais rápido a gente vai conseguir com que essas células inflamatórias, né, não acabem destruindo a articulação. Então, é uma linha muito tênue quando a gente chega para um pai, para uma mãe que descobre que a criança tem uma doença crônica e que não vai ter cura, e que como é que vai ser lá na frente, como é que vai ser, ela vai conseguir correr, vai conseguir brincar, vai conseguir estar com os primos, com os amigos. Então, a gente no começo do tratamento, eles ficam muito assustados e com razão, né? Eu pego criança que está começando a andar e aí para de andar porque a gente acaba descobrindo que a criança tem uma artrite idiopática juvenil. Está lá acometendo o joelho da criança e ela não consegue ficar em pé ou até mesmo engatear a posição de índio e subir porque ela não tem, dói o joelho e acaba não tendo força para fazer aquilo. Então, a gente explica, eu explico para ela, né? A gente conversa com ela, eu acho que a parte da educação entra muito nisso, para elas conseguirem acreditar que a Entender doença, o que é, né? entender o que é, para que assim a gente busque realmente um
uma melhor qualidade de vida para essa criança. E é isso, a qualidade de vida da criança é fazer com que ela venha e seja uma criança, né? Não proibir, não Aham. poldar essa criança, tentar não poldar essa criança das atividades que ela precisa ser feita, né, no seu dia a dia e na sua faixa etária, né? Então, trazer para trazer para esses pais, né, para essas crianças, né, esse conceito, bater na tecla com eles, dizer que a doença ela não tem cura, mas que ela tem é, é, tratamento e que esse tratamento vai ser eficaz, né, na medida do Uhum. possível, que seja realmente tratado por toda a equipe que tá junto com essa criança, pensar que a equipe que tem que estar junto com essa criança para qualquer doença reumática tem que ser uma equipe multidisciplinar, e a gente lá na reumatopediatria, né, junto com a ONG, né, a ONG Acredita, então a gente consegue trazer para esse paciente um tratamento multidisciplinar para fazer com que esse paciente consiga, cada pedacinho dele, a gente consiga juntar e ele consiga ser uma criança normal como qualquer outra criança, né? Uhum. Então, Fazer tudo que uma outra criança sim, faz, né? sim, sim, Então, isso eu acho, por exemplo, muito maior que uma simples definição de cura. Eu escrevi sobre isso, né? Que eu acho que é a coisa mais linda da reabilitação, né? Não é necessariamente um carimbo de cura, mas um carimbo de eu posso fazer a mesma coisa que o meu par. Eu acho que isso é uma coisa linda que a reabilitação traz, não só a fisioterapia, mas também a terapia ocupacional, e todas as outras que é, trabalham a reabilitação como a gente conhece, né? Só uma coisa, a justamente. Madalena tinha mandado uma pergunta super interessante quando a gente começou a outra, eu tive que encerrar. Se você tiver aí, Madalena, manda de novo, porque eu não consegui salvar as outras perguntas. Você quer falar mais alguma coisa ou eu posso ler aqui a pergunta? Pode ler, Tá. pode ler. Silene fala Aí o vai falando. seguinte: como que eu sei que a dor que meu filho sente pode ser uma artrite? Então, quando a gente fala em artrite, eu sempre falo isso quando eu estou dando aula para os meus especializandos, ou estou conversando com os pais. A gente tem que diferenciar o que é artrite e o que é artralgia, tá? Então, Uhum. a artrite, né, que tem aquele finalzinho, o it, quer dizer que o paciente ele tem um processo inflamatório. Ah, Fabiana, mas como é que eu sei? Então, ele cursa com vários outros sinais. Então, ele tem o edema ou o inchaço da articulação, ele tem Uhum. a hiperemia ou o vermelhidão, tá? Ele Uhum. tem o calor, o aumento da temperatura daquela articulação e ele tem a dor, tá? Então, é um conjunto de sinais que acaba nos mostrando que o paciente realmente tem uma artrite. A dor faz parte, entra dentro da artrite, tá? Mas quando a gente tem apenas a dor naquela articulação, a gente denomina como artralgia. Então, o paciente que tem dor articular, ele não vai cursar com os outros sinais de um processo inflamatório, tá? Então, ele tem Uhum. uma dor naquela articulação que precisa ser investigado, ou é uma dor de caráter mecânico, uma dor postural, uma dor de sobrecarga, né? Então a gente precisa investigar para saber se teve ou não um caráter inflamatório mais agudizado e melhorou, ou que não tem um caráter de inflamatório, e aí a gente consegue diferenciar, dizer que é pura e simplesmente uma artralgia, tá? Uhum. Esse diagnóstico exatamente assim da doença, quem dá é o médico. Então, no caso da Sim, criança é o reumatopediatra, no caso do adulto, o reumatologista. O diagnóstico da fisioterapia é um diagnóstico funcional, né? É um funcional. diagnóstico daquilo que, qual função a gente tem, qual função nós não temos e onde nós queremos e podemos chegar. Então, que são coisas diferentes que andam juntas, claro, mas Juntas. não é aquele diagnóstico da doença, né? Sim da Não, função do corpo dentro da doença. isso. Uma outra pergunta: meu filho pode ficar com dificuldades motoras permanentes? Então, essa é uma pergunta que a gente responde quando
a gente fala sobre o tratamento do paciente. O tratamento do paciente com qualquer doença reumática, e eu falo com propriedade da doença, da artrite idiopática juvenil, que é o que eu mais trato lá na Reumato, quanto mais precoce, menos sequelas ou deformidades ou incapacidades eles vão ter. Por quê? A gente tem nas crianças uma coisa que a gente chama de postura antálgica. Tem qualquer no adulto, na criança, no idoso, a gente tem a postura antálgica. E nas crianças ficam muito evidente na marcha, né? Na postura em flexo do joelho, o joelho fica dobrado, não consegue esticar, inflexo do cotovelo, quando ele tem né? A mãozinha em flexão, normalmente esse padrão é muito mais flexor, né? É um padrão muito mais flexão, um padrão que eu sempre falo, é um padrão embrionário. Você tem dor, você curva, você tem muito mais, você fecha. Então, é esse o padrão da criança. Então, a gente tem que agir para tirar esses padrões antálgicos e essas posturas antálgicas dessas crianças, para fazer com que lá na frente ele não tenha realmente nenhum déficit funcional, né, que leve a ele a uma incapacidade, ou não conseguir esticar o joelho, porque se ele não estica o joelho, ele acaba prejudicando a marcha, e se ele acaba prejudicando a marcha, ele acaba prejudicando a corrida, e se ele acaba prejudicando a corrida, ele vai tentar outros meios para se readaptar, e aí vão vir outras alterações posturais nessas crianças. Então, a gente tem que começar a agir precocemente para que lá na frente a gente não tenha nenhum déficit funcional nessa criança. E eu falo a gente, a parte médica e a parte que é a parte da reabilitação. Então, da fisioterapia, da terapia ocupacional, todo mundo junto, da nutrição, da parte odontológica, para a gente ver a articulação temporomandibular, que também é uma articulação pergunta depois sobre isso. Sinovial e que acaba sendo acometida por essas doenças, pela artrite idiopática juvenil. Então, a gente tem o quanto mais precoce essa criança for tratada, menos sequelas ela vai ter lá na frente. Hoje, a gente sabe que, e aí eu acho que deve ter médicos também na live, que sim, os medicamentos os medicamentos das últimas décadas, e eles falam com maior propriedade disso, vem diminuindo muito esse processo de deformidade e essa incapacidade nessas crianças, né? Mas assim, tem que ser usada corretamente, tem que ser usada como o médico fala, e junto com ela tem que vir a gente fazendo a reabilitação. Isso, então é um conjunto, é um conjunto. Como você falou aí da postura antálgica, né? Aquela postura que a gente vai... Qualquer pessoa faz isso, né? Ela vai desviando da dor. Isso é o contrário do que a Fabi falou da conservação de energia. Quando você não tem dor para se desviar, o corpo anda conservando o máximo de energia que ele pode, né? Quando você precisa desviar de uma dorzinha, você faz um esforço extra, né? E então você gasta mais energia. Então, uma das funções da reabilitação, como ela colocou lá, proteção articular e conservação de energia, é isso, né? Só para complementar, porque a gente tinha falado disso. Isso. A gente pensar que é proteger a articulação, é a gente adotar medidas para minimizar a sobrecarga mecânica naquelas articulações. É isso que a gente vai fazer. Fazer com que ele sente numa postura correta, sem sobrecarregar o joelhinho, conseguir sentar de uma postura legal para poder não sobrecarregar o coluna, ombro, cotovelo, mão, dependendo, porque tudo que acontece mais proximal tem referência na parte distal do nosso corpo, né? E a conservação de energia é a gente lembrar que os nossos pacientes com doença reumática, eles têm uma diminuição da massa muscular. Então, os nossos pacientes, eles vêm com uma atrofia muscular, ou quando uma hipotrofia, uma hipotrofia da musculatura. E por diminuir essa massa muscular, eles acabam tendo uma diminuição da velocidade de contração dessa musculatura. E aí acaba fazendo com que aquele movimento que eles precisam fazer com uma tal sobrecarga, com tal energia, eles vão precisar mais energia para fazer aquele movimento. Então, a gente tem que pensar em fazer ajustes biomecânicos nessa criança para fazer com que ele faça suas atividades durante o dia
sem causar tanta sobrecarga nas articulações e sem gastar tanta energia. Então, Tem uma a mãe que falou ideia é assim, isso aconteceu com a filha, ela chegou a parar de andar. Tem uma, tem uma pergunta sobre a disfunção temporomandibular aqui que veio na caixinha, e tem também uma aqui que a minha irmã, que é dentista, que fez. Eu vou emendar as duas, tá? Que uma das perguntas que veio é se a disfunção temporomandibular, né, dessa articulação aqui, nas crianças com reumatismo, né, com artrite, se essas crianças apresentam zumbido. Foi uma pergunta que veio. E aqui a Carol está perguntando quais as principais prevenções para não ter a disfunção temporomandibular. Vou emendar essas duas perguntas. Então, quando a gente fala em disfunção temporomandibular em nossas crianças com artrite idiopática juvenil, a gente fala da doença que está causando essa disfunção temporomandibular. Uhum. Tá? Então, essa doença está lá na articulação, causando uma destruição nessa articulação e faz com que haja uma diminuição da amplitude de movimento, ou que haja os estalos, ou que haja o desvio na hora que você está fazendo, na hora que você está abrindo a boca e fechando a boca. Então, essas disfunções temporomandibulares nas nossas crianças com doenças reumáticas, ela é causada exclusivamente quando eles chegam com essa queixa pela doença, tá? Uhum. Então, a gente tem, claro que tem outros fatores que podem influenciar a isso, a maneira que mastiga, se prende muito o dente. Então, tudo isso, a tensão que a criança também exerce na região mais parte cervical e mais na parte da musculatura da mastigação. Mas quando a gente fala em disfunção temporomandibular nas crianças com doença reumática, a gente fala no que a doença causa naquela articulação que acaba prejudicando a abertura da boca, crianças que não conseguem abrir para mastigar, crianças que não estão conseguindo comer um pedaço de carne, né, muitas vezes, e aí a gente vai para quem é especialista nisso, a gente manda para quem sabe, e a gente pergunta para quem sabe, porque a gente tem uma fera na nossa equipe, que é a doutora Liette, que ela sabe, come a articulação temporomandibular. Uhum. E aí a gente manda para ela, porque aí ela avalia, ela faz raio-x, ela faz panorâmica, ela vê o quanto está sendo destruído aquela articulação por causa da doença. Quando você me pergunta sobre o zumbido, se tem ou não, na minha prática, eu nunca vi nenhuma criança com AIJ, por exemplo, reclamar de zumbido por causa da artrite idiopática juvenil na temporomandibular. A principal déficit que eles apresentam é abrir boca, né? Então, de amplitude de movimento. E aí, a gente tem que trabalhar o uso do medicamento. E aí, existe um protocolo de exercícios que a gente faz, e principalmente a doutora Liette passa isso para essas crianças, que é a nossa dentista. Ela passa para eles e eles conseguem ir retomando, né? Tem todo o protocolo e retomando essa abertura de boca, assim como eles retomam a amplitude de extensão de cotovelo ou de joelho, tá? Então, é tudo trabalhado. Então, eu fui perguntar para quem sabe. A doutora Liette falou para mim que na parte de zumbido, ela realmente não se tem na literatura essa relação do zumbido, né? Com um paciente que tem disfunção temporomandibular por causa de uma doença reumática. Mas existe uma outra série de outras alterações somático-sensoriais que acabam levando a essa criança a apresentar esse zumbido, e aí é legal procurar um especialista para que ele consiga avaliar e ver qual é realmente o déficit nessa articulação. Realmente lá no nosso setor, assim, a gente tem a ONG, né? Acredite que ela supre toda essa necessidade dos nossos pacientes lá, né? Do SUS, dos pacientes da Unifesp, em relação aos tratamentos multiprofissionais. Então, lá nós temos os nutricionistas, a dentista, os fisioterapeutas, psicólogos, o assistente social e os médicos, né? Em alguns casos, quando a gente precisa também o psiquiatra. Então, os pacientes são todos avaliados por todos esses profissionais e ninguém trabalha de forma isolada, né? Todo mundo trabalha se conversando e achando sempre o melhor para aquele paciente. Eu lembrei
de uma paciente recente que eu atendi, não do nosso serviço, né? No Uhum. consultório mesmo, que a mãe passou por 7 médicos até achar Nossa. um médico que indicasse para reumatopediatra e, na verdade, era uma IJ, né? Então, nesse ponto, assim, eu vejo que isso acontece, a gente escuta bastante isso, né? Essa história, né? É uma história recorrente, principalmente se ela tem um sinal mais leve, né? É uma história que a gente está sempre ouvindo isso. E aí eu queria só falar, assim, um ponto, assim, como mãe, insista, né? Insista na questão, porque não é natural a criança ter uma dor persistente local, não é natural, né? Então, assim, insista num bom diagnóstico, né? Procura ajuda, você não procura, não achou um diagnóstico, procure, porque não estou falando que é para você procurar artrite na criança, não é isso. Mas se você viu que realmente não é aquilo, siga, eu lembro a doutora Daniela fala isso, né? Siga o feeling materno nesse ponto, porque quanto mais se demora, é uma doença de dentro para fora, ela não é uma doença mecânica, né? É uma doença Inflamatória. inflamatória, ela precisa de uma outra intervenção, né? Fabi, a gente tem ainda alguns minutos, eu queria que você desse alguma consideração final, assim, em relação à fisioterapia, em relação à reabilitação, em relação às mães, às crianças, o que que você tem para falar para a gente? Você tem aí uns minutos. Só voltando, quando você falou, Tá. né, que a sua criança demorou quanto tempo para poder encontrar, Essa fazer o criança, diagnóstico? 6 meses, foram 7 6 meses. médicos. Então, lá no serviço da reumatopediatria, eles fizeram um estudo, e o estudo indica que, em média, tem crianças que demoram, em média, 1 ano para chegar num especialista, né? Para chegar no especialista em reumatologia pediátrica. Então, 1 ano que aquela doença inflamatória está dentro da articulação, causando Uhum. déficit, destruindo a articulação daquele paciente. Então, é 1 ano que a gente está negativo, né? Um saldo negativo naquela criança. E aí a gente tem que correr atrás da reabilitação junto com a parte medicamentosa. E aí, quando a gente fala em tratamento e reabilitação, a gente tem que pensar que a gente tem vários recursos para usar com essas crianças, né? Então, a Uhum. gente tem um recurso da cinesioterapia, a gente trabalha muito com o que tem evidência na literatura, então o que é feito aqui, o que é feito no mundo com essas crianças. Então, fazer exercício é o padrão, ainda o padrão ouro para essas crianças, né? A respeito de reabilitação, o uso de órteses nesses pacientes. Na pediatria ainda não se tem tão estabelecido o uso da órtese nos nossos pacientes, mas no adulto a gente já tem isso estabelecido, que existe o ganho tanto ganho funcional e o ganho de adaptação, de ajustes biomecânicos para fazer com que essa criança não tenha déficits funcionais e que se torne independente, né, não seja dependente de ninguém. Então, a gente faz uso de órteses para estáticas progressivas, que é para ganho de extensão, por exemplo, do joelho ou do cotovelo que está em flexo. A gente faz uso de órteses funcionais, no caso de uma deformidade que começa a aparecer, que normalmente tem umas deformidades muito características nesses pacientes, é um dedo em botoeira, que é aquele dedo que tem um flexo da interfalângica proximal, ou um dedo em pescoço de cisne, que é a hiperextensão da interfalângica proximal. Então, a gente faz o poder do uso da órtese para fazer com que haja um realinhamento, um ajuste biomecânico daquele tendão, daquela articulação, para fazer com que esse paciente fique mais adaptado e funcional no seu dia a dia, né? Tenha menos incapacidade. E o que eu tenho, o meu grande posicionamento para os pais e para as crianças, principalmente para os pais dessas crianças, é que o tratamento dessa criança é um tratamento que não é a curto nem médio prazo, é um tratamento a longo prazo, e que esse Uhum. tratamento ele tem que vir junto do leque de opções do tratamento multiprofissional.
Então, seja ele da parte físio, da terapia ocupacional, da nutrição, dentista, psicólogo, porque essas crianças precisam desse aporte psicológico também, porque eles vão ter que lidar com isso para o resto da vida deles, Uhum. né? E o quanto breve eles correrem atrás e forem atrás desse tratamento, o mais precoce, melhor qualidade de vida essas crianças vão ter. Então, acho que a ideia principal é essa: pensar que o nosso paciente ele pode apresentar no início um processo inflamatório, um processo pesado para ser uma criança, uma postura antálgica, um flexo de joelho, não está conseguindo caminhar, mas que isso, ao ser tratado, ao ser reabilitado, a Uhum. tendência é melhorar e a tendência é a criança voltar ao patamar do que ela era antes da doença. Aqui tem uma mãe comentando verdade. Desde os 3 anos eu percebi algumas dificuldades na minha filha. Eu perdi as contas de com quantos médicos passei até ter um diagnóstico aos 9 anos. Ou seja, ela demorou 6 anos, né, para ter um diagnóstico. O que eu Uhum. disse da criança que eu recebi, que me assustou bastante, é porque ela estava numa rede privada, ela não dependia de tempo de nada, né? Ela marcava, marcava, marcava. A mãe não se contentava com aqueles diagnósticos até que ela foi em alguém que conhecia um reumato da nossa equipe, até que encaminhou, por isso eu conhecia. É nesse sentido que assim que eu falei da questão da insistência da mãe, né? E Então, Fabi, eu quero porque são doenças raras também, né? São doenças muito que, raras, claro. É que pra né, gente é muito comum, é muito porque comum. parece muito, mas são doenças raras, claro. Eu queria só que você Uhum. definisse um pouquinho o que é a órtese, porque você falou da órtese, né? E para um público leigo, o que é a órtese? Que eu sei que você que Então, confecciona para os pacientes. É, a órtese, o que é que ela é? A órtese é um dispositivo externo, tá? Então, ela é feita de um material que a gente faz, um material que hoje é o padrão ouro, que é um termomodável. E aí, essa órtese, ela acaba, qual é a grande função dela? Esse dispositivo externo, ele serve para dar alinhamento, né, da articulação, repouso para essa articulação, ou fazer algum ajuste biomecânico para fazer com que essa articulação da criança ou repouse ou realinhe ou consiga fazer o movimento que a gente tenha por objetivo naquela criança. Seja ela Uhum, repousar uma articulação que está muito inflamada, que é um dos objetivos, seja ela garantir movimento, uma excursão tendinosa, um movimento que para fazer com que a criança faça suas atividades. Então, ela vem como um auxiliar, um dispositivo externo para fazer com que tenha esses objetivos, realinhar, colocar a articulação numa postura funcional. E quando eu digo postura funcional, é permitir que depois que eu tire a órtese dessa criança, ou depois que passe o processo inflamatório dessa criança, eu tenha as estruturas, cápsulas ligamentares, estruturas que seguram essa articulação íntegras para permitir deslizamento, tá? E fazer com que ela seja independente e que ela não tenha nenhum tipo de deformidade naquela articulação. Eu acho que uhum. é a maneira mais fácil de mostrar para as Não, foi pessoas o que é a ótimo, aula. foi ótimo. Eu me lembro uma vez que eu vi, que eu fiquei muito emocionada, que eu estava no canto da sala vendo você tratando uma menininha de uns 2 ou 3 anos para fazer uma medida de um flexo de joelho. E, nossa, eu cheguei a filmar aquilo porque eu achei incrível, assim, eu fiquei muito emocionada mesmo de ver como você lidou com ela para convencê-la que ela precisava daquela órtese para Daquele poder aparelhinho. deixar mexer no joelho que estava dolorido, que estava Isso, diferente, né? Enfim. Então, assim, realmente, Fabi, assim, você tem um talento incrível para lidar com ah, essas crianças. você é suspeita, você não vale falar. Não, não, eu sou, mas eu vou falar sempre, porque foi uma vez que eu presenciei, assim, por um motivo que eu estava lá nessa sala, eu fiquei muito emocionada com aquilo e eu vendo, assim, o que é a fisioterapia. Eu sou apaixonada pela reabilitação, né? Mas quando a gente vê uma outra pessoa, acho que são duas experiências diferentes. Quando você precisa da fisioterapia, né?
como paciente, assim, eu experimentei muito isso quando a Rosana, que foi minha fisioterapeuta, reabilitou minha cervical, fiquei 2 anos em reabilitação, e quando eu vi isso aí, assim, quando você vê um outro profissional cuidando dessa fragilidade, assim, né, daquele momento tão difícil que o paciente está vivendo, né, assim, realmente é uma questão de estudo, mas é uma questão de talento, e assim, você realmente tem muito talento para isso, eu admiro demais a sua forma de trabalhar, e eu queria muito agradecer que você falou, dividiu todo esse conhecimento aqui com a gente. Eu vou deixar gravada essa live aqui no IGTV, né? Então, se tiverem mais alguma pergunta, é isso mesmo, Fabiane e suas crianças. E para mandar, pode mandar. essa também não vale, que é minha Não irmã. vale, né? Ai, sua irmã? Ah, tá bom. É minha irmã. Pode mandar no direct, se não for no dela, também pode mandar no meu. Eu tô insistindo para ela abrir o perfil dela, viu, gente? Fala assim, ó, Fabi, Ai, abre seu gente, perfil, tá bom? eu vou, eu vou abrir, eu vou A abrir. vivo agora, eu falei. Pense na pessoa atrasada para essas coisas, sou Não, eu, não é mas vou. atrasada, não, por favor. Eu queria só falar da próxima, que eu estou fazendo uma série, né, falando sobre movimento, a importância do movimento. Então, dia 15, eu vou receber uma professora, uma pedagoga, para a gente falar da importância do movimento no aprendizado. E na outra semana também vou falar sobre coordenação motora com 2 outros profissionais. E no dia 3 de novembro eu vou dar uma aula pelo Zoom, tem que se inscrever lá num link que está na minha bio, tá? Por que que as dores posturais nas crianças podem começar a aumentar? Se alguém tiver interesse, pode se inscrever para todos os profissionais do movimento, tá? E aqui tem um monte de elogio, tá bom? Parabéns, vocês foram demais. Aqueles elogios que você merece, muito obrigada. E eu acho Obrigada a que você. foi um bom tema para a gente falar no dia da nossa profissão, né? Com Meninas, eu certeza. vou. Gente, Si, vou pedir para Si, faz um sorriso lindo aí, ó, para Si fazer um print da gente. Faz aí, Si. Vai, 1, 2, 3 e Rafael, já. faz. Faz. 1, 2, 3 e já. Eu vou encerrar e vou deixar salvo lá, tá bom? Tá bom, meu Beijo, amor. desculpa aí as conexões, acho que depois melhorou. Até mais, hein? Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Rê.